Bom dia, Mike. Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral manhã desta terça-feira. A gente está falando ao vivo aqui da Academia da Cidade, que fica no bairro do Hipódromo, aqui na zona norte da capital pernambucana. E o que é que a gente está acompanhando agora? O pessoal em aula, o pessoal se exercitando, fazendo exatamente o que é recomendado para a manutenção da saúde, inclusive para evitar que aconteça essa situação, para evitar a hipertensão arterial, para evitar a pressão elevada. Mas essa mudança que você citou agora há pouco, né, essas novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, elas estão chamando a atenção. Mas o que é que isso significa? Essa é a dúvida de muita gente. Inclusive eu estou aqui acompanhando, vou vir aqui com o Alcides, algumas pessoas que estão aferindo a pressão nesse momento. E a gente precisa, claro, entender o que é que acontece. Será que é uma pressão elevada? Será que essa pressão está dentro da normalidade? A gente está vendo aqui um equipamento, né, que está aferindo a pressão. Deixa eu até chegar na nossa amiga aqui. Como é seu nome, amiga? Maria Cosma Bezerra. A Maria estava se exercitando, agora deu uma paradinha ou chegou agora? Não cheguei agora. Então tá vendo se está tudo ok para começar a brincadeira, né? É. Bem, frequenta muito, minha querida? Sempre vem. É importante, né? Saúde em primeiro lugar, né? É. Tá certo, então, minha querida. Muito obrigado aqui pela sua participação. A pressão dela ainda está sendo aferida, né? O equipamento aqui ainda está definindo toda essa situação. E a gente está observando que tá, de certa maneira, ali. É uma numeração que eu particularmente não conheço, mas eu estou aqui ao meu lado com o doutor Aldis Feitosa. Ele é médico cardiologista. Doutor, deu para perceber ali a numeração? Como é que está a pressão dela nesse caso? Bom dia Renato, bom dia Mike, bom dia a todos que nos assistem. Então, essa pressão está um pouco elevada, deu 167 por 74, uma frequência cardíaca de 96. Mas vejam, essa é uma pressão aleatória que a gente não deve considerar como uma medida mais adequada. Né? Veja, ela está aqui, eu acho que acredito que ansiosa, não é? Medir a pressão na frente da TV não é um momento habitual. Então não é uma pressão que ela deve ter habitualmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas medidas aleatórias. Então, antes de fazer exercício, é fundamental medir a pressão arterial. Se fosse uma medida habitual dela, quer dizer, fora da TV, se tivesse acima de 160, que é o caso, por 110, né, 16 por 10,5, a gente não deveria fazer atividade física. Deveria ser encaminhado a um atendimento ambulatorial para ajuste da pressão arterial para depois começar a atividade física. Então, o limite para fazer atividade física é abaixo de 160 por 105. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui com o doutor, para a gente ficar com essa imagem de fundo bem legal aqui, com o pessoal se exercitando, para a gente poder entender que mudança é essa. 12 por 8, antes era considerado normal. Todo mundo dizia, não, tá normal, 12 por 8, a pressão tá boa, a pressão tá ok. Mas agora, de acordo com a Sociedade Europeia de Cardiologia, 12 por 8 já é considerada a pressão elevada. O que é que muda com essa nova visão por parte dos profissionais dessa área, doutor? Então vejam, quem está me assistindo, isso é muito importante. Na prática não vai mudar nada. Tá? Hipertensão continua a partir de 140 por 90. A questão é que na Europa colocaram esse valor que a gente chama de pré-hipertensão como pressão elevada. Só que aqui no Brasil a gente já chama de pressão alta hipertensão. Então veja como vai ficar confuso. Chama pressão alta o paciente hipertenso a partir de 140 por 90 e pressão elevada, uma pressão quase a pressão alta, que no Brasil é pré-hipertensão. Então, no Brasil a gente usa pré-hipertensão a partir de 130 por 85, tá? De 120 por 80 acima a gente chama de pressão normal e abaixo de 12 por 8 é uma pressão ótima, tá? Na Europa eles colocaram como pressão elevada o que a gente chama de pré-hipertensão. Então eu acho que não é adequado a gente chamar e começar a dizer pressão elevada. Porque para a gente, pressão elevada é uma pressão alta, é a hipertensão arterial. Quem tem esses valores que a Europa chamou de pressão elevada, para a gente, no Brasil, é pré-hipertensão.